Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje tem Brasil e tem mundo, tá? Hoje eu vou falar do Lula dando aula na ONU, de Trump abanando o rabinho para Lula, de Eduardo Bolsonaro se lascando bonitinho e de Hugo nem se importa defendendo a PEC da blindagem ainda. Antes de eu ir para as notícias, né, e tudo que aconteceu hoje e ontem, é muito importante que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você envie esse vídeo para mais pessoas, envie as notícias, os links das notícias que estão aqui na descrição do vídeo para mais gente, para que mais gente tenha acesso ao vídeo e às notícias, para que possam ler e ficarem informados. A gente não pode esquecer o que aconteceu domingo. O domingo foi lindo o que aconteceu no Brasil, eu fiz vídeo sobre isso. Infelizmente eu não consegui fazer um vídeo ontem à noite, por causa da porcaria da Enel, que faltou energia elétrica em São Paulo, ficamos mais de 24 horas sem energia. Parabéns para a Enel, privatiza que melhora. Precisamos privatizar a Enel, não é mesmo? Tarcizinho, cara de areia mijada. Então, o que aconteceu domingo é muito importante para pressionar. Teve efeito no Hugo Mota, mais ou menos. Agora, o grande ponto de domingo é, se a gente conseguir levar isso para as eleições do ano que vem, a gente consegue fazer uma limpa no Senado e na Câmara dos Deputados. Isso é importante, porque não adianta ir para a rua igual a gente foi domingo. Foi lindo, foi emocionante, foi emocionante. A gente precisava disso, né? O campo progressista precisava de um dia desse. Mas não adianta fazer isso e na hora de votar o ano que vem continuar votando em Hugo Mota, em Zé Trovão, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Tarcísio. Não adianta. Não adianta, tá bom? Então vamos falar. Eu vou começar com Luiz Inácio Lula da Silva, o maior estadista que esse país já viu, o maior presidente da história da República Federativa do Brasil, tá? Procurem no Google como foi o discurso do Jair Messias Bolsonaro, o presidiário na ONU, e vejam lá o que falaram sobre ele. Trouxe algumas matérias aqui. Dizendo Verdades, abordou soberania, Gaza e meio ambiente. Matéria da Folha Press. O presidente Lula abriu seu discurso na Assembleia Geral da ONU com uma crítica às sanções arbitrárias e disse que, aspas, não há justificativa para a agressão contra a independência do judiciário no Brasil. As declarações são feitas um dia após o governo Trump ampliar as sanções a autoridades brasileiras e ao entorno do ministro Alexandre de Moraes do STF, em reação à condenação do presidiário do PL lá a 27 anos de prisão. O governo estadunidense anunciou ontem uma nova rodada de revogação de vistos e a inclusão da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, e da empresa que pertence à família do magistrado na lista de sancionados pela Lei Magnitsky, criada para punir pessoas envolvidas em corrupção ou graves violações de direitos humanos. Engraçado, o Netanyahu não entra nisso, né? Muito bem. Aspas aqui. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia, afirmou o presidente brasileiro. Ele também defendeu a legitimidade do julgamento do ex-presidente e mandou indireta a Trump, sem citá-lo nominalmente. É um gênio. Bolsonaro teve amplo direito de defesa. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e aqueles que os apoiam. Que coisa linda. Tará, parará. De acordo, o que mais? Tem mais coisa aqui. Aqui tem a íntegra do discurso dele na ONU. Falou de Gaza, falou da questão de que os ataques terroristas que o Hamas fez são totalmente condenáveis, mas nada justifica o genocídio que está acontecendo em Gaza hoje, tá?
falou do Trump, sem citar o Trump, e deixou bem claro que a soberania brasileira é inegociável. Eu peço encarecidamente para que vocês leiam esta matéria com o discurso completo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se você não assistiu, vá assistir, porque é emocionante, é uma lição do que um governo tem que fazer, do que um chefe de Estado tem que fazer. Então assim, o mundo aplaude Lula de pé, menos aqui no Brasil, né? Outra matéria aqui, essa é do Guilherme Mazui, da Ana Flávia Castro, da Mariana Labosier e do Gustavo Garcia no G1. Na ONU, Lula manda recados a Trump e diz que ataque ao judiciário do Brasil é inaceitável e condena a anistia. Democracia é inegociável. Ele diz que a democracia e a soberania brasileira são inegociáveis e que o Brasil passou uma mensagem ao mundo com a condenação do ex-presidente e presidiário atual Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Lula também defendeu a regulação das redes sociais e, ao criticar ações de Israel contra o grupo terrorista Hamas, afirmou que nada justifica o genocídio em curso em Gaza. Ele chamou a atenção para as mudanças climáticas e convidou os líderes presentes na Assembleia para comparecerem à COP30 em Belém. Aqui nessa matéria tem vídeos, tá? Das falas do Lula. Ele foi muito bem. Aqui, ó, essas aspas aqui, ótimo. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativas para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e a nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente saudosa das antigas hegemonias. Ele ainda afirmou que falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Perfeito, presidente. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Recado direto ao laranjão de topete. Tá? Sem citar os Estados Unidos, Lula abriu o discurso com uma crítica à política externa e tarifária adotada pelo Trump. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. Muito bem. Diante dos olhos do mundo, isso aqui eu já falei, nada justifica o genocídio em Gaza. Olha aqui. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sobre qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Muito bem. O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, não participa presencialmente da reunião deste ano porque o governo Trump não deu os vistos para eles. Tá? É isso aí. Ele também defendeu a reforma da ONU, além de mencionar a importância do multilateralismo. Olha aqui, aspas para o presidente. A voz do Sul global deve ser respeitada e ouvida. A ONU tem hoje quase 4 vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperança e promotora da igualdade, da paz, do desenvolvimento sustentável, da diversidade e da tolerância. Ele falou também da COP aqui. Bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém será a COP da verdade. Será o momento dos líderes mundiais provarem a seriedade do seu compromisso com o planeta. Falou da regulação das redes sociais. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no mundo virtual. Segundo ele, ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos, é o que eu falo aqui direto. Nesse contexto, Lula defendeu a atuação do parlamento brasileiro na discussão sobre o tema e falou da sanção da lei sobre a adultização. Aspas. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes,
como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. E fake news. O ano que vem a gente vai ter uma eleição. Se as redes não forem reguladas, vai ser um inferno. Porque eles decidem o que você vai ver aí, o que você vai consumir. E as mentiras vão voar soltas se não forem reguladas, tá? Falou da Venezuela e da Ucrânia também aqui. Fantástico, fantástico o discurso do Lula. Tão fantástico que o Trump tá amiguinho do Lula. Em discurso na ONU, Trump diz que teve química excelente com o Lula e afirma que os dois se reunirão na semana que vem. Calma, queridão. Ele disse que se reunirá na semana que vem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para debater as retaliações que os Estados Unidos vêm aplicando ao Brasil, se for do interesse do Brasil. Ele disse isso. Se o Brasil se interessar, a gente vai se reunir. Só que o chanceler brasileiro, né, o pessoal lá da comitiva falou, pessoalmente não, neném. Porque você veio com esse lenga-lenga pra cima do Zelensky, humilhou o Zelensky. O Ramaphosa lá da África do Sul também. Não, aqui não, filhão. Aqui não, tá? Durante o discurso, Trump disse que teve uma química excelente com o presidente brasileiro, que pareceu um cara muito agradável. Aspas pro Laranjão. Eu estava entrando no plenário da ONU e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, pintou um clima. Essa aqui é a minha parte, a mão dele não falou isso. E nos abraçamos. Na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, tipo uns 20 segundos. Ele parece um cara muito legal, ele gosta de mim e eu gostei dele. E eu só faço negócio com gente de quem eu gosto. Quando eu não gosto deles, eu não faço. Quando eu não gosto, eu não gosto. Por 39 segundos, nós tivemos uma ótima química. E isso é um bom sinal. Impressionante, não? Presta atenção, ô Laranjão. Chefes de Estado não fazem negócio. Tá bom? Isso aí acontecerá antes lá. Ramo imobiliário e outras cositas mais, não é mesmo? Então calma, tá? Aí ele falou sobre meio ambiente, mamma mia, uma coisa triste, eu não vou nem repetir isso aqui. E vejam só, o Lula fez um discurso fantástico na ONU hoje. O que aconteceu com o dólar? O dólar caiu. O dólar cai a 5,27 após aceno de Trump a Lula. A Ibovespa fecha aos 146 mil pontos pela primeira vez. A moeda estadunidense recuou 1,10%, cotada a 5,2791. Menor valor desde 6 de junho de 24. Já o principal índice da Bolsa avançou em 0,91% aos 146.425 pontos, em um novo recorde. Que coisa, não? Quando a gente tem um chefe de Estado, é isso que acontece. Tá bom? Então eu peço encarecidamente para que vocês leiam as matérias sobre Luiz Inácio Lula da Silva na ONU. Porque agora eu vou falar de Eduardo Bananinha. Só se ferrou. Vamos lá. Conselho de Ética da Câmara instaura processo que pode caçar Eduardo Bolsonaro. Matéria da Carolina Linhares, está sempre aqui a Carolina da Folha Press. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou hoje um processo que pede a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro do Partido dos Larápios de São Paulo por ataques ao STF e ameaça a realização das eleições de 2026. Eu já vou te falar o que ele falou numa entrevista ao Metrópolis. Aliás, o papel do Metrópolis, patético, hein? Mas vamos lá. O relator do processo será escolhido pelo presidente do Conselho a partir de uma lista tríplice, sorteada hoje. Os nomes sorteados foram de Duda Salabert, do PDT de Minas, Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, e delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas. 2 deputados de esquerda, portanto, de oposição a Eduardo, e um do Centrão. Adivinha qual vai ser sorteado? Esse é um primeiro processo instaurado contra Eduardo nesse ano no Conselho. No total, o deputado é alvo de 4 representações no órgão. O processo instaurado hoje foi apresentado pelo PT, pelo senador Humberto Costa, de Pernambuco, e pelo deputado Paulão, de Alagoas. A peça aponta que, morando nos Estados Unidos desde março, Eduardo Bananinha
tem atuado a favor de sanções a autoridades brasileiras, como retirada de visto e aplicação da lei Magnitsky, e que sua campanha resultou na imposição de tarifas discriminatórias ao país, o chamado tarifaço. Além disso, hoje, o presidente da Câmara, o Hugo Nem Se Importa, o Hugo Mole, o Hugo Bananão, do Republicanos da Paraíba, indeferiu, disse não à indicação do PL para que Eduardo se tornasse líder da minoria. A manobra do partido tinha o objetivo de blindá-lo da cassação por faltas, já que líderes têm a prerrogativa de poder faltar às sessões plenárias. Isso aqui é resultado do que aconteceu domingo, tá? Vocês não têm a menor dúvida disso, tá bom? Eu tenho uma matéria maior aqui falando sobre isso, mas é isso. Ó. Mesa da Câmara rejeita a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. A mesa diretora da Câmara dos Deputados rejeitou a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, do Partido dos Lábios de São Paulo, para o posto de líder da minoria. O despacho foi publicado em edição extra do Diário da Câmara hoje e marca o desfecho de uma movimentação política que vinha sendo articulada desde a semana anterior. A decisão leva a assinatura do presidente da casa, o Hugo Nem Se Importa, do Republicanos da Paraíba, e baseia-se em parecer técnico elaborado pela Secretaria-Geral da Mesa, que avaliou tanto os aspectos regimentais quanto a situação fática do parlamentar. Tá bom? Aqui tem a matéria maior. Tem mais contra o Bananinha. Moraes manda intimar Eduardo e o Figueiredo, lá o neto do ditador. Denúncia pode emperrar sem notificação física. Matéria do César Feitosa, da Folha Press. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou hoje o dia pegou fogo, hein? A notificação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e do jornalista Paulo Figueiredo, neto do Figueiredo, ditador militar, sobre a denúncia oferecida pela PGR. O despacho de Moraes obriga que oficiais de justiça procurem Eduardo e Paulo em antigos endereços dos dois em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília para entrega física da intimação. A dupla, porém, está nos Estados Unidos, como todo mundo sabe. Eles decidiram constituir advogado somente após a notificação formal do processo pelos meios de cooperação entre os dois países. A intimação abriria prazo de 15 dias para apresentação de defesa prévia dos acusados. Aí os dois caras de pau, os golpistas, os vagabundos que estão nos Estados Unidos conspirando contra o nosso país, disseram o seguinte: aguardaremos muito pacientemente a comunicação do processo pelas vias legais competentes entre Brasil e Estados Unidos para nos manifestarmos formalmente. O caminho tradicional para a justiça brasileira intimar réus dos Estados Unidos é por meio do Tratado de Assistência Legal Mútua. Por esse mecanismo, o Brasil solicita a cooperação internacional para diversos fins, como requisição de dados sobre réus. O pedido de cooperação costuma ser mais lento. Eu acho bem difícil, ser ainda mais com esses dois idiotas lambendo as bolas do Trump, né? Mas é isso. Que terça-feira gostosinha para esse bando de vagabundo. Aliás, vou falar da entrevista que o cretino aqui deu pro Metrópolis. O Metrópolis está tentando, porque está tentando enfiar o Tarcísio como candidato, tá? E aí ele perguntou, a repórter, ou repórter, não sei se era moça ou homem, se você não puder, pro Eduardo Bananinha, tá? Se você não puder se candidatar, tal, se o seu pai estiver inelegível, você apoiaria Tarcísio de Freitas? Ele falou assim: se meu pai não puder, eu sou o candidato à República, o presidente da República. Falou um monte de abobrinha lá, falou, só se eu não puder por causa de perseguição do STF e os cambau a 4. Aí a repórter insiste. Mas se você ficar inelegível pela pressão do PGR e tal, você apoiaria o Tarcísio de Freitas? Falou, se eu estiver inelegível por conta desta pressão toda, eu duvido que os Estados Unidos aceite a eleição brasileira do ano que vem. Eu não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar, então beleza. É isso que o idiota falou. Falando em idiota, apesar da rejeição popular, o Hugo Mota ainda defende PEC da bandidagem. Porque ontem, que eu não pude fazer o vídeo, obrigado, Enel, empresa lixo, o Hugo Mota foi falar lá na BTG Pactual, pra variar, tá lá no meio do pessoal, né, da grana, que tem que tirar essas pautas tóxicas da discussão, porque o Brasil não anda. Eu tô olhando pra cara dele aqui no computador. Ô idiota, quem pautou semana passada a PEC da bandidagem foi você. Quem pautou a anistia foi você. E agora vem querer pagar de santo?
Tá com medinho das ruas, queridão? Só que vejam como não é verdadeiro o que ele falou. Vem aqui. Matéria do Lucas Por Deus Leon, da Agência Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Nem Se Importa, do Republicanos da Paraíba, voltou a defender a chamada PEC da bandidagem nessa segunda-feira, dia seguinte aos protestos que levaram milhares de pessoas às ruas de todas as capitais do Brasil. Para Mota, o debate foi distorcido. Ah, jura? E a PEC não teria sido articulada para blindar parlamentares de processos por crimes comuns, como afirmam os críticos, mas sim para conter supostos excessos do judiciário contra deputados. Que excessos são esses, caro Hugo Nem Se Importa, Hugo Mole, Hugo Bananão? Aliás, que tem de banana lá é brincadeira, né? Aspas pro idiota aqui. Nós temos deputados sendo processados por crimes de opinião. Temos deputados sendo processados por discursos da tribuna. Sendo processados por uso das redes sociais. Essa é a realidade do país hoje. Se falar merda, se cometer crime, tem que ser processado mesmo. Não importa qual é o seu posto, a sua posição, tá? Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e presidiário, né, o presidiário Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado, têm sustentado que eles estão sendo perseguidos por apenas emitir opinião no contexto do julgamento do STF na trama golpista. O argumento é rejeitado por ministros da corte que qualificam o movimento golpista como tentativa de anular uma eleição legítima e manter o Bolsonaro no poder contra a vontade popular, crimes previstos na legislação. É esse o ponto. Os caras querem impedir a justiça de trabalhar. Ai, ai. Segundo o Zé Pamonha aqui, a discussão da PEC da blindagem foi distorcida. E atualmente, com a força das redes sociais, o parlamento não seria blindado contra crimes comuns. Vocês não estão nem aí, tá bom? Aspas pro tonto aqui. Quando é que vamos ter um crime comum cometido por quem quer que seja sair impune, ainda mais por um parlamentar? É claro que a Câmara não vai aliviar para um parlamentar que cometa um crime comum, seja ele qual for. Enquanto a lei anterior estava em vigor, que era igualzinha a essa, que para ser investigado e tal, eu já li duas coisas. Tem lugar que diz que não teve nenhum aprovado pela Câmara, e tem, eu estava ouvindo a Daniela Lima falar semana passada, teve uma investigação aprovada pela Câmara, das mais de 300, tá? Aqui tem opinião de quem entende, ó. Advogado e jurista Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, ponderou à Agência Brasil que a imunidade parlamentar não pode ser usada para proteger pronunciamentos que envolvam calúnia, injúria, ataques à democracia ou tentativa de obstrução de ação penal, como é o caso de alguns deputados. É o que eu falo. Não é porque você é deputado que você vai subir lá no púlpito, na Câmara, não sei o quê, falar um monte de absurdo, cometer um monte de crime e sair numa boa, porque é só a minha opinião. Opinião é crime também. Se você chegar lá e der uma opinião favorável ao racismo, é crime. Se você chegar lá e der a opinião que você acha que o Brasil tem que ter partido nazista, nazismo no Brasil é crime. Não tem opinião aí, querido. O tonto também defendeu a redução de penas para os condenados pelos eventos que combinaram no 8 de janeiro. Para ele, se esse debate não for superado, muito dificilmente a Câmara vai produzir normalmente. Espera que a gente vai chegar lá. Para Mota, é possível uma mudança na lei penal para rever penas que o Congresso entende que foram exageradas. Quem é o Congresso para definir penas? Essa é a função do judiciário, tá bom? Tá? O que ele tweetou agora há pouco, às 5 horas da tarde lá no Twitter, que vai pautar o projeto de isenção do imposto de renda até 5 mil reais até a semana que vem. Sentiu a pressão das ruas. A gente precisa manter a pressão nas redes, nas ruas, em tudo quanto é lugar, tá bom? É só assim que esses vagabundos entendem, tá bom? Então, como sempre, tudo que eu falei, as matérias estão aqui na descrição do vídeo, com os links, os repórteres, leiam o discurso do Lula, foi lindo, foi forte, foi impactante, foi fantástico, tá bom? Leiam todas as matérias, enviem as matérias para os seus amigos, enviem o vídeo para os seus amigos. Um grande abraço para todo mundo, valeu, Enel, e até o próximo vídeo.